capacidade térmica, certo? Te mostrei o que é calor específico, capacidade térmica, característica de corpos. Cada corpo tem a sua. Calor específico, característica de substância ou material. Cada substância tem a sua. Isolando uma, substituindo na outra, nasce o quimacete, chamado de calor sensível. Sensível porque dá para sentir, já que ele está relacionado à mudança de temperatura. Mas as substâncias puras não variam de temperatura ao mudar de estado físico. Por isso que durante uma mudança de estado físico, o quimacete vira lixo. E nós tivemos que desenvolver a ideia de calor específico latente para conseguir calcular uma quantidade de calor latente. Tu usa quimacete quando a temperatura muda, tu usa quimolesa quando a temperatura não muda. E eu tenho que exemplificar. Eu terminei, né, toque de caixa na última aula falando do quimolesa, e eu tenho que exemplificar. Eu diria que os 3 exemplos primeiros, assim, básicos para a gente aprender, já não tão básicos, né? Eu poderia fazer coisa mais fácil do que isso. Mas acreditando que vocês estão no nível, né, já saíram do nível ultra básico, já daria para fazer de exemplo essas 3. Tem na tua apostila questões melhores do que essas que eu vou fazer. Mas se tu entender essas, eu acho que tem uma grande chance de tu entender as da tua apostila. Tem gente que já está fazendo questão desse tipo. Estou todo bobo já, todo orgulhoso. Primeiro exemplo que caiu na UFSC há um tempo atrás. Calcule a quantidade de calor para transformar 20 gramas de água a menos 10 graus Celsius em vapor d'água a 400 graus Celsius. Observem que eu tinha um pedacinho de gelo que estava com menos 10 e quero chegar na fase gasosa a 400 graus Celsius. O aluno tem que lembrar por conta própria que a água muda de estado físico a 0 e a 100 graus Celsius na pressão atmosférica. Então, de repente, vale a pena fazer um gelinho a 0 grau, porque o gelo vai aquecer ainda na fase sólida. Fazer uma pocinha d'água a 0 grau, porque quando uma substância pura muda de estado físico, ela não sofre variação de temperatura. Descobrir quanto de calor foi necessário para transformar a água líquida a 0 em água líquida a 100 graus. E finalmente o vapor vai se formar a 100 graus Celsius. Se tu fez essa organização através de desenhos, fica bem intuitivo, é só tu ter calma de calcular a quantidade de calor envolvida em cada uma dessas passagens. Se tu é bem organizado, tu vai chamar de Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Q1, quimacete ou quimolesa, por quê? Quimacete, por quê? Não, ótimo. Se não mudou o estado físico, sólido e sólido, quimolesa. Ou porque a temperatura mudou, perfeito. C vezes ΔT. Massa da substância que está em transformação, 20 gramas. Ah, fiquem tranquilos, tá? A UFSC forneceu o Czinho do gelo, 0,5 calorias por grau Celsius. O Czinho da água líquida não seria necessário fornecer, né? Porque é obrigação do aluno saber, própria definição de caloria. O Czinho do vapor é 0,45 calorias por grau Celsius. O L de fusão da água nós vimos hoje de manhã, 80 calorias por grama. E o L de ebulição, eu comentei no final da aula, 540 calorias por grama. Tudo isso era fornecido nos dados, tá? Fica tranquilo. Vai! Obrigado pela participação. Agora sim. Temperatura final. Observe que eu estou calculando só o Q1. A temperatura final é 0 e a temperatura inicial é menos 10. Menos. Isso é um perigo. Q1 é igual 20 vezes 0,5, 10. 10 vezes 10, 100 calorias só para esquentar o gelo. Q2, quimacete de moleza, por quê? Muito bem, por quê? Mudou de estado físico. Ou, se vocês preferirem, não mudou de temperatura. Massa de gelo a derreter, 20. Calor latente de fusão, 80. Q2 igual a 2 vezes 8, 16, com 2 zeros. 1.600 calorias só para derreter o gelo. Q3, quimacete de moleza, por quê? Quimacete, por quê?
variou a temperatura, use uma fórmula que tenha variação de temperatura. Como faz sentido? Já que ele não falou em perdas de massa, continua 20 gramas de água. Czinho da água líquida, tua obrigação lembrar. 1, própria definição de caloria. Temperatura final 0, temperatura final 100, temperatura inicial 0. Como eu estou calculando Q3, isto é o fim, isto é o início. Q3 igual a 20 vezes 100 na matemática profunda, 2.000 calorias só para aquecer a água na fase líquida. Q4, manda! Que mole! Mole é feio, que moleza, certo? Aí de 100 para 100, entenderam, né? Foi uma piadinha sexual, muito bem. 20 vezes calor latente de ebulição, 540. Q4 igual a 2 vezes 54, 108, com 2 zeros, 10.800 calorias só para vaporizar. Olha como o vaporizar gasta mais energia do que as outras situações. Finalmente, Q5, que macete porque a temperatura mudou. A massa de água em transformação 20 gramas, o Czinho do vapor d'água, raro de aparecer, 0,45. E a variação de temperatura é daquele trecho que tu estás calculando. Isto é o início, isto é o fim. 400 menos 100. Q5 é igual, 20 vezes 0,45 dá 9. E 9 vezes 300, 3 vezes 9, 27, com 2 zeros. 2.700 calorias. Como ele pediu a quantidade de calor para fazer a transformação toda, eu vou ter que pegar o Q1, somar com o Q2, somar com o Q3, somar com o Q4 e somar com o Q5. Vamos achar uma sequência mais gostosa para pensar. 1.600 com 2.700 dá 3, dá 4.300. 4.300 mais 100 dá 4.500. 4.500, 5.500, 5.500 mais 10.000, 15.500, mais 800, 11.300. 11.300 calorias. Sim, professor, como é que é a UFSC? Aliás, né, eu sou humano, eu erro todo dia. 1.700, 3, 4.400, 4.400 com 800. 5 e... Errei, né? Errei, né? Concorda comigo? 1.700 mais 2.700, tudo bem? 1.600 mais 2.700, 14 vai 1, dá 4.400, mais 2.000, 6.400, mais 10.800, ô cavalo! Olha só a diferença. Não me perdoo, eu não me perdoo. 12 vai 1, 17.200. Cavalo. 17.200, me perdoe. Sabe como é que a UFSC pediu para anotar isso no gabarito? Pedia para dividir por 100 e anotar a parte inteira. Dividir por 100 dá 17,2. A parte inteira, 17. Seria o gabarito. Certo? O índice de acerto foi baixíssimo. O importante é tu perceber que não é uma questão difícil, ela é trabalhosa. Ela é um saco de fazer, mas não é difícil. Outra questão clássica que eu já vi gente me pedindo ela aí, ó. Mistura-se em um recipiente adiabático. O que significa adiabático, gente? Sem trocas de calor. Para ficar bem marcante para ti o que é adiabático, eu gosto de citar o que é a garrafa térmica adiabática. A garrafa térmica adiabática é aquela que tu bota café a 80 graus hoje e daqui a 1 milhão de anos tu abre ela e vai tomar o teu café e continua com 80 graus. É uma puta de uma garrafa térmica. Uma caixa de isopor adiabática é aquela que tu bota a cerveja hoje a menos 300 graus Celsius e daqui a 12 bilhões de anos tu abre a tua caixa e ela está a menos 3 graus Celsius. Ou seja, a ideia de algo adiabático só existe na mente humana, na prática não existe nada adiabático. Adiabático é o recipiente que não permite nem entrada nem saída de calor. Ou seja, é o mesmo que dizer desprezando as perdas de calor. É o mesmo que falar em recipiente adiabático.
Misturou 40 gramas de água a 20 graus com 60 gramas de água a 90 graus. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Meu querido, o que tu faz? Tu pega o quimacete e aplica o quimacete em cada maldito corpo que tu vai colocar em contato. Aqui era água fria e água quente. Para a água fria eram 40 gramas de água, o Czinho da água é 1 e a variação de temperatura é a final, que eu não sei, o cara me pediu, menos a temperatura inicial, que é 20. Montei o quimacete para água fria. Vamos montar o quimacete para água quente. Massa de água quente, 60. Czinho da água, 1. Temperatura final, não sei, né? Eu não sei, né? A inicial, que é 90, concordas? Porque a temperatura de equilíbrio térmico vai ser entre 20 e 90, com certeza. Se um dia na tua vida tu misturar água 20 com água 90 e der uma temperatura abaixo de 20 ou acima de 90, tu chama um padre para benzer a tua cozinha, porque ela está possuída pelo demônio. Certo? Beleza? Então a temperatura final está entre 90 e 20. Aliás, tu arriscaria dizer se está mais próximo de 90 ou mais próximo de 20? Por quê? Está mais próximo de 90. Por quê? Ah, porque tem mais massa a 90, é verdade. Qual é a média? Deixa eu ver a média. 90 mais 20, 110,2, 55. Tem que dar acima de 55, senão eu errei. Concorda comigo? É uma boa maneira de tu verificar se o teu resultado final faz sentido. Sempre que eu misturo um corpo quente com um corpo frio, eu vou finalizar a conta com o princípio das trocas de calor, que diz que calor recebido mais calor perdido igual a zero. Cuidado, gente, isso aqui não é uma equação que vai estar no formulário, ela é uma ideia. Ideia é essa chamada de princípio das trocas de calor. Olha como é honesta essa ideia. Perder é ruim, negativo. Ganhar é bom, positivo. Se a água fria recebeu 100 calorias, quanto que a água quente perdeu? 100. 100 menos 100, zero. Não faz sentido. Né? Isso é uma ideia. Não vai estar no formulário essa ideia. Quem está recebendo calor é a água fria, quem está perdendo calor é a água quente, mas mesmo que tu trocasse isso, não vai mudar. Calor recebido. Eu não sei quanto é, mas sei que pode ser calculado através dessa expressão. 40 vezes 1, já botei 40. Calor perdido, eu não sei quanto é, mas sei que pode ser calculado através dessa expressão. E já que eu sei que a soma deles tem que dar zero, a física sai de campo, entra a matemática básica. Propriedade distributiva ou distribuitiva, se tu preferir. 2 vezes 4, 8. 2 zeros, 800. 60 vezes TF, 60 TF. 6 vezes 9, 54, mais 2 zeros. 60 TF com 40 TF dá 100 TF. Menos 800 com menos 5, 400 dá menos 6 e 200. Não posso mais errar agora. Menos passa mais. Está multiplicando, passa dividindo, ou divide ambos os lados por 100. Temperatura final, 62. Temos uma boa chance de ter acertado, né? Já que deu acima de 55, que era a nossa referência. Muito bem. Cara, se eu misturar bosta de vaca e diamante, professor, não muda nada. Que macete na bosta de vaca, que macete no diamante são igual a zero. Sempre que tu for misturar corpos quentes e corpos frios e pedir a temperatura de equilíbrio térmico, se não houver mudança de estado físico, essa técnica sempre é a mesma. Ah, professor, ele misturou 5 corpos, 5 que macetes são igual a zero. Acha a temperatura final. Dá mais trabalho, mas não fica mais difícil. Outro perigo, aí é o perigo, aí é lá, questão 3. Certo? Tu viu? Já estava engatilhado com essa pergunta. Parabéns pela tua pergunta. Questão 3. Questão 3. Essa é bonita, cara. A maioria dos meus colegas, quando eu converso com eles sobre essa questão, eles ensinam a galera a fazer de um jeito macetoso. Eles ensinam um macete para o cara fazer a questão. Eu me recuso. Porque eu acho que isso te deixa zumbizado, deixa um zumbi sem pensar. Eu quero alunos pensantes. Vem comigo resolver a 3 com física honesta, sem macete. Depois, se for o caso, a gente conversa sobre o macete. Olha que questão bonita, essa vale a pena.